Olá, hoje nós vamos falar sobre a nossa ferramenta NetSuite e em seguida fazer uma rápida demonstração fazendo um overview da plataforma, falando um pouco sobre as funções que você pode utilizar no sistema, todos os dashboards interativos, todos os KPIs, todos os lembretes que você pode utilizar na ferramenta, como você pode personalizar, por exemplo, a sua homepage e como fazer buscas rápidas dentro do sistema, ok? Bom, então, aqui eu estou utilizando, esse é o NetSuite, eu estou utilizando aqui a funcionalidade ou a função de administrador, ok? E como você pode ver na minha homepage, eu tenho diversas informações que fazem sentido aí para esse administrador. Se eu alterar minha visão, por exemplo, para uma visão de vendedor, vocês vão notar que toda a minha dashboard, toda a minha home vai alterar com visões ou com informações que fazem sentido para este vendedor. Então vocês podem ver que todo o menu alterou, todos os indicadores de desempenho também mudaram, tá? E todos os portlets ou os dashboards alteraram. Tá? Se eu mudar, por exemplo, uma visão de controller, vocês vão ver que a gente tem outros indicadores, inclusive todos os menus também alteraram. Para essa apresentação, nós vamos utilizar a função de diretor de serviços, que é a pessoa responsável por todos os projetos dentro dessa base de demonstração. E vocês podem ver aqui que a gente já tem alguns lembretes, alguns indicadores de desempenho, alguns alertas do meu negócio, e todas as informações aqui na minha home permitem que eu faça um drill down e vá a fundo na informação. Por exemplo, aqui eu tenho algumas horas que eu preciso aprovar do meu negócio, ok? As horas, ou seja, alguns apontamentos que o meu time fez em determinados projetos. Aqui eu tenho a lista de todos os funcionários que realizaram esses apontamentos. Eu posso vir aqui marcar todos e aprovar todos de uma vez, ou eu posso simplesmente ir um apontamento específico, ter informação um pouco mais detalhada desse apontamento, ou seja, quem que é o cliente, qual que é a tarefa que foi realizada, qual que é a taxa hora, quais são os apontamentos das atividades que foram realizadas, e eu posso vir aqui e aprovar ou rejeitar. Tá? Neste caso eu vou aprovar, e vocês vão ver que o status mudou, ou seja, foi aprovado e precisa ser faturado. Ok? So, de uma informação que estava lá na minha home, eu consegui ir a fundo e aprovar as horas de um apontamento de horas. Ok? Aqui embaixo vocês podem ver que nós temos alguns indicadores de desempenhos, por exemplo, um indicador sobre vendas, e qualquer minuto eu posso também fazer um drill down sobre esse tipo de informação. Tá? Então eu quero ver, por exemplo, o que representa, quais os clientes que representam essa venda nesse período. Ok? Então eu consigo ver aqui todos os clientes que representam essas vendas, e eu posso ir a fundo também. Então eu tenho aqui uma venda, por exemplo, da Ultima Technology, que eu posso clicar e ter já uma venda ou os valores detalhados para cada fatura. Ou seja, então eu consigo rastrear aqui todas as faturas. Vejam bem que isso é um relatório, então eu posso vir aqui e alterar o período que eu quero enxergar essa informação, que contexto de subsidiária que eu quero enxergar essa informação, se eu quero exportar isso para um Excel, para um PDF, ou até mesmo imprimir, ou agendar um envio por e-mail, por exemplo. Ok? E vocês viram que eu cliquei na fatura e vocês vão ver que automaticamente eu consigo enxergar aqui todas as informações desta fatura. Tá? Ou seja, eu consigo ver aqui quem que é o cliente, qual que é o projeto, quais são os itens dessa fatura. Ok? Então, de novo, de uma informação que estava lá na minha homepage, eu consegui rastrear e detalhar chegando até a invoice ou até a fatura. Ok? Outra coisa interessante é que, obviamente, eu consigo configurar e personalizar aqui todos os meus indicadores. Tá? Então, eu posso vir aqui, configurar e falar, ó, eu quero adicionar um indicador de desempenho personalizado ou um padrão. Eu vou escolher aqui um indicador padrão, então eu tenho uma lista de indicadores padrões aqui que eu posso utilizar. E vou, por exemplo, escolher chamados em aberto. Ok? Dou um concluído, ele já traz aqui para o meu painel
e eu vou escolher exatamente que linha que eu quero deixar esse chamado em aberto. Ok? Salvei e ele já traz a informação direto para minha home. Tá? Dentro desses indicadores eu também consigo ter a mesma informação em forma de gráfico. Então, por exemplo, eu quero ver minhas vendas e já enxergando um gráfico de tendência de mês a mês. Ok? Eu tenho aqui um gráfico de tendência que podem ser alterados, por exemplo, por colunas, visões de colunas, e alterar o tipo de periodicidade que eu preciso enxergar esse tipo de informação. Ok? Eu posso vir aqui e exportar em qualquer minuto essa informação por Excel ou para um PDF, enfim, e trabalhar externamente do sistema. E outro ponto importante é que eu consigo também personalizar toda a minha homepage. Ok? Então eu tenho aqui o botão de personalizar, eu tenho várias opções aqui de personalização ou de personalizações, e eu vou utilizar aqui, por exemplo, o calendário. Então eu quero adicionar o calendário aqui na minha homepage com uma visão, por exemplo, aqui de mensal, e eu já consigo enxergar todas as atividades que estão agendadas de follow-up, por exemplo, ok? E este calendário permite que você sincronize automaticamente com o seu calendário do Outlook ou com o seu calendário do Google, seja lá qual for o que você utilize, e você ter exatamente todas as atividades integradas e sincronizadas tanto na ida quanto na volta, ok? Outra funcionalidade interessante é que eu consigo fazer também adições rápidas, ok? Ou seja, imagine que eu preciso adicionar rapidamente alguns leads que eu estou trabalhando. E eu não quero ir lá no cadastro de lead para poder adicionar um novo lead. Então eu posso trazer aqui um portlet, onde eu consigo adicionar um novo lead. Obviamente que eu consigo depois configurar e escolher quais os campos que eu quero utilizar aqui. E rapidamente eu consigo adicionar um lead direto da minha homepage, sem necessidade de entrar lá no cadastro. Dentro desses dashboards é permitido também que eu consiga arrastar e enxergar do jeito que eu quiser esses indicadores na minha home. Ok? E por último, eu gostaria de mostrar para vocês a busca, o Global Search que nós temos no sistema. Ou seja, eu digitei aqui o nome Cooper e vocês podem ver que vai aparecer aqui para mim todas as informações relacionadas a Cooper. Ou seja, todas as oportunidades, todos os clientes, todos os contatos e projetos que contêm a palavra Cooper. Tá? Eu vou atrás do cadastro de cliente da Cooper Software. E vocês vão ver que eu vou enxergar aqui uma informação detalhada desse cadastro do cliente. Ou seja, eu tenho aqui todas as informações básicas da empresa e aqui eu já começo a misturar o conceito de CRM dentro do ERP. Então aqui eu tenho todos os contatos que estão cadastrados nessa empresa, todas as atividades que eu realizei de follow-up, por exemplo, com essa empresa, todas as mensagens ou todas as trocas de e-mails que eu fiz, seja ele no Outlook, no Google ou de dentro do ERP, que estão aqui registradas, todas as oportunidades de vendas que eu tenho com esse cliente, todos os projetos que estão sendo realizados com ele e, por exemplo, todas as campanhas de marketing que eu estou fazendo ou que eu já realizei com esse cliente. Outra coisa bem legal é que eu consigo, por exemplo, clicar neste botão aqui e ter uma visão 360 graus do cliente. Ou seja, aqui do lado esquerdo vai aparecer toda a informação cadastral do cliente e aqui vai aparecer indicadores de desempenho que fazem sentido a este cliente, tá? E obviamente que eu consigo vir aqui e configurar, como eu mostrei anteriormente, e escolher quais os indicadores que eu quero enxergar especificamente desse cliente. Também tem um painel de links, onde eu consigo, por exemplo, diretamente dessa tela criar uma fatura, uma oportunidade, preparar uma proposta para esse cliente, ter uma lista aqui de todas as transações que eu realizei com esse cliente e, por exemplo, uma lista de todas as atividades. Ok? Bom, então basicamente é isso. A ideia era apresentar e fazer um overview. Então, a gente gostaria de agradecer ao tempo dispensado novamente e muito obrigado pela sua presença. Um grande abraço.